E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos à Vila da Graça. Hoje vamos falar sobre um milagre muito especial que Jesus realizou, a cura de um cego de nascença. Se encontra no capítulo 9 do Evangelho de João e eu vou fazer com vocês a leitura do capítulo. Eu estou usando a NAA, quem quiser pode acompanhar, amém? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, e aí quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e untou os olhos do cego, e disse a ele: Vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E o homem dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como lhe foram abertos os seus olhos? E aí ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui-me, lavei-me e voltei vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? E aí ele respondeu: Não sei. É muito legal esse capítulo porque ele mostra um milagre de Jesus que de uma forma foi simples. Jesus estava passando, viu um cego e o curou. Resumindo, foi isso que aconteceu. Por trás de toda essa história tem algo muito especial. Quando Jesus chega próximo a esse cego, os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Porque muito provavelmente já se sabia que aquele homem tinha nascido cego. E aí a pergunta que os discípulos fazem é: Mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? E aí Jesus responde: Nem ele, nem os pais dele. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Porque era comum no judaísmo antigo que quando uma pessoa nascesse com uma deficiência física ou algo do tipo, eles interpretaram que era um pecado hereditário, que o pai havia pecado, o avô, e assim sucessivamente, e esse pecado resultava em uma doença que se passava para o filho. Então, por isso que os discípulos perguntaram isso. E aí Jesus disse que não. Não. Assim como salvação não é hereditária, pecado também não é hereditário. Embora Adão pecou e todos nós pecamos em Adão. Mas aqui eles estavam falando de algum pecado específico que o pai, ou o avô, ou a mãe, ou a avó desse cego havia cometido. Mas Jesus disse que não. E nesse ponto a gente já enxerga que todo o sofrimento que a gente passa é para que se manifeste a glória de Deus nas nossas vidas. Todas as dificuldades que a gente passa é para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. É para aquilo que o Senhor tem para nós se aflore, se manifeste e venha a acontecer nas nossas vidas, amém? Mas aí começam todos os questionamentos, né? Ele vai andando, voltando do tanque de Siloé e ele volta enxergando, e ele volta vendo. E as pessoas olham para ele e falam assim: Ué, você não era o cego? Não era você que ficava ali na porta pedindo esmola? Aí ele fala: Sou eu mesmo. Aí algumas pessoas falam: Não. Não é ele não, parece com ele, mas não é ele não. E ele fala: Não, sou eu tô enxergando. E isso vai dar o que falar, porque começa agora. Os fariseus vão interrogar o cego e a gente vai entender o que está acontecendo. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como que ele podia ver. E ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego:
O que você diz a respeito dele? Uma vez que ele lhe abriu os olhos. Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: este é o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois ele já tem idade. Ele poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade, ele pode falar por si mesmo. Então chamaram o homem pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E aí ele respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos quem é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se teme a Deus e pratica a sua vontade, este a atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu de que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E aí o expulsaram. Aqui começa todo o interrogatório, né? A gente pode ver aqui que os fariseus encresparam porque era sábado. Jesus fez o quê? Cuspiu no chão, fez uma lama e untou os olhos. Isso era considerado um trabalho, porque era como se fosse fazer uma argamassa. Então eles interpretaram que Jesus fez um pecado em ter curado o cego. Dá pra... Faz sentido pra gente isso? Pra mim não faz sentido algum, mas tudo bem, vamos seguir aqui o texto. Não faz sentido o que os fariseus estavam achando, tá? Não vai pensando que eu sou contra o milagre, não. Pelo contrário, eu acho que não faz sentido essa ideia de que eles estavam imaginando isso. Mas tudo bem, vamos seguir. E aí, o homem que era o ex-cego, ele passou a enxergar, e não somente a enxergar, ele passou a debater com os fariseus. E aí eles começam a falar: como pode um homem de Deus fazer sinais como este? Não, ele é pecador. Aí ele fala: bom, se ele é pecador eu não sei, eu sei que ele me curou. Mas como que ele te curou? E ele fala de novo: olha, ele cuspiu no chão, fez um lodo, uma lama e colocou nos meus olhos. E eu voltei a enxergar. Fui no tanque de Siloé e me lavei. Falei: tá, mas você era cego mesmo? Sim, eu nasci cego. Peraí, traz os pais dele aqui. E aí foram atrás dos pais dele, os pais dele chegaram, os pais dele com medo, né, porque já sabiam que se alguém falasse bem de Jesus ou dissesse que Jesus era o Cristo, muito provavelmente seria expulso da sinagoga. E os pais dele com medo, talvez muito felizes por dentro, né, porque o filho deles havia sido curado, mas eles com medo. E falaram assim: bom, esse é nosso filho. Ele nasceu cego. Agora, quem abriu os olhos dele, nós não sabemos. E aí voltam a perguntar para ele: tá, quem te abriu os olhos? E aí mais uma vez ele responde: Jesus. Mas como que ele fez? Aí ele se irrita, ele fala assim: peraí, vocês estão com os ouvidos tapados? Vocês não ouviram o que eu já disse? Quase que ele falou assim: peraí que eu vou fazer o que ele fez aqui, né? Eu vou cuspir no chão, vou fazer uma lama e vou colocar no ouvido de vocês também, para ver se vocês começam a ouvir o que eu estou dizendo. Vocês querem ser discípulo dele? É isso? E aí os fariseus falam: nós somos discípulos de Moisés. Eles se engrandecem ali e começam a falar que eles são discípulos de Moisés, que eles não vão seguir um homem pecador. E aí mais uma vez ele fala: se ele é pecador, eu não sei, mas ele me abriu os olhos, ele me curou. E nunca se ouviu falar
de alguém que tivesse sido curado, de alguém que nasceu cego e havia sido curado. Nunca houve na história antes isso. Ele foi o primeiro. E ele relata isso. Ele começa, se a gente for analisar aqui o texto, ele começa a debater de igual para igual com os fariseus. E os fariseus ficam nervosos e acabam expulsando ele da sinagoga. Fala, não, sai daqui, você é pecador igual esse cara que te curou. A gente não quer você aqui não. E aí eles expulsam ele da sinagoga. E aí a gente vê aonde se manifesta toda a graciosidade do Senhor. A graça de Jesus se manifesta nesses momentos. Vamos acompanhar a leitura agora a partir do versículo 35. O título aqui é A Cegueira Espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Ele então afirmou: Eu creio, Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: Por acaso nós também somos cegos? E Jesus respondeu: Se fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqui nós vemos exatamente o verdadeiro milagre desse capítulo. O verdadeiro milagre desse capítulo não é ele voltar a enxergar. Não é ele voltar a enxergar. Apesar de ser uma maravilha, apesar de ser um milagre, apesar de ser incrível, principalmente na vida dele que era cego. Mas é que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Ele além de ter os olhos, a visão dele voltar, ele pôde ver face a face o Senhor. E ele viu Jesus, e ele falou frente a frente com Jesus. E ele pôde adorar Jesus, ele pôde glorificar a Jesus. E ele creu ali mesmo que Jesus é o Senhor, que Jesus era o Cristo. Assim como você, talvez está cego, não está enxergando, não está vendo a verdade. Você pode fazer igual esse cego. Você pode fechar os seus olhos, orar, e você pode ter um encontro com Cristo. Da mesma maneira que esse cego teve. Ele foi curado. Você também pode ser curado. Ele teve os seus olhos abertos. Ele passou a enxergar. Ele passou a crer que Jesus era o Filho do Homem. Que Jesus é o Rei dos Reis. Que Jesus é o Senhor dos Senhores. Você também pode crer que Jesus é o Filho do Homem. Que Jesus é o Rei dos Reis. E Jesus pode abrir os seus olhos. Mas você pode falar assim: Nossa, Vinícius, mas eu enxergo. Por que Jesus iria abrir os meus olhos? Eu não estou falando dos seus olhos esses aqui. Eu estou falando dos seus olhos espirituais. Para que você veja as maravilhas do Senhor. Para que você veja tudo aquilo que Jesus fez. Toda a obra do Senhor. Toda a obra dele. Toda a graça dele derramada nas nossas vidas. Para que você enxergue isso. Para que você veja e saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, se você crê, se você não conhece a Cristo, se você nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, ou nunca ouviu falar sobre o cego de nascença, que deixou de ser cego e conheceu a Cristo e o adorou e confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você também pode confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui Jesus diz que ele veio a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Esse cego, ele não via, ele não enxergava, mas ele passou a ver. Ele passou a ver não só com os seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Ele passou a crer em Jesus, ele passou a receber a vida eterna. Ali ele foi salvo. Você também pode ser salvo por Cristo. Você também pode ter um encontro com Cristo. Você que está perdido, você que, como esse cara aqui, você está cego, você também pode ter um encontro com Cristo. Amém? Então, se você não conhece a Jesus ou quer receber a Cristo, deixe seu nome aqui nos comentários. Se você quiser receber uma oração, a gente vai estar orando por você. Deixe seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração, tá bom? E se você que assistiu a gente até aqui e
quiser deixar o seu like aqui para ajudar o canal a crescer, aproveita também e se inscreve, compartilha essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama, amém? E que essa palavra toque o seu coração, amém? Que você possa ser muito abençoado e assim como esse ex-cego, que Jesus use o problema que você está enfrentando para que seja uma transformação na sua vida e assim você possa ser curado, assim você possa ver o milagre na sua vida. Amém? Deus abençoe e tamo junto, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.